Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom, desculpem a falha, hoje, dia 5 de julho de 2026. Já está comprometido todo o sistema do BRICS, que estabeleceu uma justificativa de transferências de capitais no maior default global para pagar a Guarda Revolucionária Terrorista que está oprimindo o mundo árabe, a Europa e a África, a Oceania, o Vietnã, Hong Kong. Todos estes elementos que se reuniram para justificar a transferência global de vários trilhões de dólares através do evento estabelecido pelo Brasil com os BRICS, com relação ao clima, tudo isto foi uma elaboração estratégica para justificar a transferência de dinheiro vindas do narcotráfico, do tráfico de drogas, de sequestro, de matança, de roubos a banco, tudo o que estava escondido, todos os capitais, todo o dinheiro que seria auditado através do reset, por não ter origem, eles resolveram fazer pelo evento da justificativa de defesa da fauna e da flora global, projetado por Luiz Inácio Lula da Silva Óbito, um marqueteiro chinês conhecido como Moacir, e também todos os ministros, diretores de fazendas, ou seja, de ministérios da economia global, todos envolvidos. Então, todos os ministros globais que frequentaram o FMI, que frequentaram o Banco Mundial, que frequentaram o BID, que frequentaram bancos centrais, e que todos eles tiveram reuniões para estabelecer o branqueamento de dinheiro sem origem, de roubo a banco, sequestro, default dos seus próprios países, e que foi transferido para o Banco Mundial, e o Banco Mundial transferiu para o Banco Chinês, transferiu para o Banco Russo, transferiu para o Banco Brasileiro e a seguir transferiu para o Banco Master, porque depois se transformou em 2 FGTS brasileiros a fazer o pagamento desta ORCRIM, conhecida como Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Então todo o esquema financeiro global dos BRICS, todos os seus ministros de economia, todos os seus executivos, presidentes e também reis, estão todos envolvidos no maior crime de lavagem de dinheiro global. Tudo isto projetado e elaborado com fartas provas, fatos, atos e circunstâncias, sem forma de negar este branqueamento global de dinheiro. Tudo isto forneceu o pagamento
de naves, de mísseis, de ogivas nucleares, urânio enriquecido, tudo para tomar o planeta a um grande ditador. E quando chegou a hora deles decidirem quem seria o ditador ou grupo de ditadores a legislar o planeta, houve o grande crime em que eles começaram a dar golpe um no outro, ou seja, defal de um país para com o outro. Esse é o crime global do planeta. Muito bom dia, hoje dia 7 ou 5? Desculpe, dia 5 de julho de 2026. Temos novidades com relação aos quinquilhões e do decadício da liquidez do Banco Master no território dos Estados Unidos, da parte internacional, da Europa, 27 países, do Hong Kong, Vietnã, Malásia, África. A capacidade financeira estabelecida pelo conluio de bancos domésticos, bancos centrais e também Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Foro de Davos e várias outras instituições que tiveram depósitos, compensações do Banco Master, todos estão sendo acariados e também julgados a um procedimento de receber honorários, receber dinheiro sem origem. Então, nos Estados Unidos, como aqui também, como em qualquer lugar do planeta, você tem que dar origem do dinheiro que você vai depositar na tua conta bancária. Você tem um valor que não pode superar acima de 10 mil reais. Você, para retirar, você tem que alegar o motivo pelo qual você quer o erário em dinheiro vivo. E hoje é crime qualquer pessoa ter posição acima de 5 mil reais portando. Então o teu dinheiro é confiscado. Você paga uma penalidade porque você não pode ter dinheiro vivo transportado com você. Então você tem que ter uma origem, um boleto, uma orientação jurídica. Caso contrário, você passa a ser cúmplice. Então vários países se encontram envolvidos na liquidez com o Banco Master. E tudo isto já é um fato, ato e circunstância de terrorismo. O Banco Master, ele trabalha como banco pagador da Guarda Revolucionária do Irã, do conglomerado financeiro da Rota do Fentanil, Rota da Seda do Xi Jinping, também de todo o conglomerado financeiro do Putin, da Norte-Coreia, da Turquia, do Hamas, do Hezbollah, todos eles que trabalham com liquidez, todos eles têm que demonstrar todo este procedimento através do procedimento oriental, ocidental. Todos têm já vastas provas. Então, o Banco Master, conjuntamente com os seus proprietários, seus gerentes e também todos os que tiveram conluio, operacionalidade com o Banco Master, serão levados à extração por crime de terrorismo com banco pagador de Guarda Revolucionária do Irã, do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, de todos os terroristas que recebem pagamento
em qualquer lugar do planeta. Todos já foram identificados. E já estamos. Casas de câmbio, todo tipo, operações a cabo, tudo que foi feito, já está tudo sendo processado e elaborado para que todos que estão comprometidos sejam extraídos e levados ao calabouço. Meus amigos, hoje, dia 5 de julho, domingo, uma notícia extremamente grave acaba de chegar. Uma morte acaba de ser confirmada e Lula da Silva recebe comunicado oficial. Tem também Alexandre de Moraes entrando em desespero com agentes da Polícia Federal entregando todos os escândalos nesse exato momento. Todas essas informações você vai acompanhar agora aqui no nosso canal. Por isso que é muito importante o seu apoio, você deixando o seu like e compartilhando. Comente aqui também de qual cidade você está nos acompanhando agora, pra gente ver até onde a informação está chegando. Sem enrolação, vamos aqui com as principais informações. Quer dizer então que existe por aí 2 arquivos mostrando a completa e total ligação entre Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e suas respectivas esposas com o Vorcaro? Imagine comigo essa situação. Você é um agente da Polícia Federal, mais especificamente, um perito da Polícia Federal. Você é a pessoa que recebe os aparelhos apreendidos em buscas e apreensões para fazer a coleta e a extração de dados. E um dia aparece na sua mesa de trabalho o celular do Vorcaro. Um dos 8 celulares do Vorcaro. E você começa a fazer uma extração de dados nesses celulares e descobre que Alexandre de Moraes e Dias Toffoli e suas esposas estão envolvidas na maior fraude bancária que o Brasil já viu, que talvez o mundo já tenha visto. Receberam dinheiro, sócio oculto, contrato da esposa de 129 milhões. E você é uma pessoa sensata que está vendo que o Brasil virou uma ditadura do judiciário. O que você faria nessa situação? Bom, um herói chamado João Nabas, e eu repito, herói, esse cara é corajoso. Ele sabia que estava mexendo num vespeiro. Ele fez 2 arquivos mostrando esta ligação entre essas pessoas e o mafioso que manda destruir jornalistas, que manda arrancar dente de jornalistas, Daniel Vorcaro. Faz 2 arquivos e ameaça soltar para a imprensa. E é isso que aconteceu. Graças a João Nabas, o Dias Toffoli teve que se retirar das investigações do Banco Master e caiu na mão do André Mendonça. Por isso eu repito, um verdadeiro herói. Perito da PF produziu arquivos Moraes e Toffoli a partir do celular de Vorcaro, diz investigação. João Nabas, suspeito de vazar conteúdos sigilosos extraídos do telefone do banqueiro envolvendo ministros do STF, criou 2 documentos apócrifos sobre as relações dos ministros com Vorcaro. Estadão pediu manifestação à defesa do perito e aos ministros. Vamos ler a matéria aqui. Pessoal, isso aqui é coisa de filme. A única frente que ainda não investigada no caso Master envolve relações de ministros do STF com Vorcaro. E olha que curioso. Tudo no Brasil hoje está sendo investigado. Só uma coisa que não está sendo investigada. Moraes e Dias Toffoli e suas ligações com Daniel Vorcaro. Uísque, festa, visita, defesa com o presidente do Banco Central, mensagens de visualização única, resort Itaiaiá, sócio oculto numa empresa Meredith, contrato de 129 milhões. Impressionante que isso não esteja sendo investigado. Quem que determinaria essa investigação? O PGR, Paulo Gonet, o tarefeiro do Alexandre de Moraes. Vamos continuar na matéria. A Polícia Federal informou ao ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal ter identificado que o perito criminal da corporação João Cláudio Nabas, palmas para você, João Nabas, produziu 2 arquivos intitulados Moraes e Toffoli, esposa. Toffoli e esposa, tinha que ser Moraes e esposa também, né? A partir de citações aos 2 ministros encontrados no celular do banqueiro Daniel Vorcaro. E sugeriu a colegas da própria PF o vazamento do material. As informações fazem parte da investigação aberta pela PF por ordem de Mendonça para apurar vazamento do celular de Vorcaro que resultaram no cumprimento de busca e apreensão em Nabas em maio, por suspeitas de violação do sigilo funcional. Ele foi afastado de suas funções após a operação. A reportagem do Estadão entrou em contato com o escritório de advocacia que defende João Nabas e não houve manifestação. O espaço segue aberto para a manifestação. Aí vem. Os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli também foram procurados, mas não se manifestaram. Aí, tá aqui, ó. Pessoas que adoram se manifestar sobre tudo, mas não se manifestam sobre os crimes que supostamente eles teriam cometidos. Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. A PF ressalta no inquérito que os profissionais da imprensa e detentores do direito constitucional... Aqui está falando que, olha, a imprensa não vai ser perseguida, a imprensa não vai sofrer busca e apreensão. Pelo menos não por parte do André Mendonça. Mas lembre-se, Malu Gaspar é alvo do Vorcaro
E também cogita-se que poderia ser alvo do Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, o Gilmar Mendes, ou um desses aí, né? Especializado no combate a crimes financeiros, Nabas foi convocado para auxiliar a equipe da Operação Compliance Zero, em novembro do ano passado. A investigação sobre o vazamento afirma que ele acessou a extração do celular de Vorcaro em 1º de dezembro e 3 dias depois produziu 2 arquivos intitulados Moraes e Toffoli e Esposa. Essas informações foram obtidas por meio dos registros dos usuários da NABA no sistema da própria PF. E aí, sabe esse print aqui da conversa entre Viviane de Moraes e o Daniel Vorcaro? Lembra daquelas conversas e das provas do Tayayá, que mostrou que o Dias Toffoli é sócio oculto da Marit? Tudo isso veio à tona por causa desses vazamentos. Se não fossem esses vazamentos, até hoje o Dias Toffoli estaria à frente da investigação, ou seja, não haveria investigação, Vorcaro já estaria solto, o Henrique estaria solto, todos os bandidos e membros da maior esquema de fraude bancária do Brasil, da máfia brasileira, estariam todos soltos. Só não estão soltos porque aparentemente esse herói aqui, ó, o Nabas, vazou. E ele vazou por quê? Porque o que ele viu ali o deixou chocado. Nabas olhou para aquilo e falou, peraí, estamos falando que esses 2 membros do STF recebiam dinheiro, faziam contratos de gaveta com um mafioso. Isso tem que sair para a imprensa. Aí vem um detalhe curioso, ele sofreu busca e apreensão em maio, mas ontem saiu a matéria da conversa da Vivi, né? Da Vivi Moraes, com o Vorcaro. Viviane que havia falado que nunca tinha recebido mensagem do Vorcaro, que nunca tinha conversado com o Vorcaro. Uma mentira que foi exposta. Assim como Alexandre de Moraes disse que nunca tinha trocado mensagem com o Vorcaro e depois ficou comprovado que havia trocado. Ou seja, estavam escondendo alguma coisa. Cara, isso é surreal. Então, assim, a imprensa aparentemente já tem posse desse arquivo, porque essa matéria de ontem foi publicada, só que o Nabas já sofreu busca e apreensão. Então, muito provavelmente, o Nabas não está continuando nesses vazamentos. A imprensa já tem as informações, só que parece que tem medo de divulgar. O fato de 2 arquivos terem sido criados por um perito da Polícia Federal mostrando envolvimento de ministros do STF com Daniel Vorcaro já seria o bastante, ou deveria ser o bastante, para que esses 2 juízes, esses 2 ministros, fossem imediatamente afastados de seus cargos. Isso deveria ser uma obrigação do Fachin, do PGR, para abrir uma investigação. Mas Paulo Gonet trabalha de forma exaustiva para destruir o seu legado, a sua história, para defender pessoas que tudo leva a crer que são cúmplices de bandidos. Olha, o problema todo é que as pessoas precisam compreender que os Estados Unidos eles têm uma preocupação mais do que legítima com relação à proteção dos próprios americanos e dos Estados Unidos. Quando você tem autoridades envolvidas em crimes contra a humanidade, em crimes que podem afetar, podem ultrapassar as fronteiras, porque o terror exporta os seus atos, né? Obviamente, eles precisam tomar algumas medidas. E a Magnitsky já foi utilizada, por exemplo, contra autoridades venezuelanas, autoridades de outros países onde não existe mais democracia, que é o caso do Brasil, né? Então, eu vejo isso como muito natural. Eles não podem querer, em solo americano, por exemplo, no caso do corte dos vistos, né, pessoas que não conseguem conviver em democracia. Como é que uma pessoa que não consegue conviver em democracia pode visitar os Estados Unidos? E no caso da Magnitsky, um pouco mais duro, né, no caso, uma punição, uma sanção que visa coibir esse tipo de prática que também não pode conviver com ambientes democráticos. Então, eu acredito que essa sanção possa, assim, voltar. Eu espero que isso aconteça. Não só o Alexandre de Moraes, não só o Gilmar Mendes, mas eu gostaria muito, por exemplo, que o Congresso Nacional hoje, o Congresso Nacional Brasileiro, estou falando, fizesse um relatório muito vigoroso, com todos os elementos comprobatórios de toda a rede, né, que contribui com esse regime de perseguição, um regime que, infelizmente, né, coloca parlamentares fora dos seus mandatos, o caso de Ramagem, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Daniel Silveira, né, um regime que persegue jornalistas que precisam fugir do país. Então, esse relatório poderia contemplar outros nomes e o parlamento brasileiro, o legislativo brasileiro, fornecer dados para que eles possam sancionar outros agentes do regime. Eu espero muito que a Magnitsky, portanto, volte ampliando as suas ações, não só em relação a Alexandre de Moraes, mas outros ministros do Supremo e também
agentes do executivo ou eventualmente até, quem sabe, de outras áreas, para que essas pessoas sejam punidas lá fora, já que aqui, infelizmente, a gente não parece não ter mais um Estado de Direito. A Karina foi muito feliz no comentário dela em relação ao Gonê, por exemplo. Darcy, um prazer tê-lo aqui conosco. E falando no Gonê, como é que você vê esse relatório da Transparência Internacional apontando uma inação grave do Procurador-Geral da República em relação a todos os fatos, né, do escândalo do Banco Master, em especial a conversa que veio a público ontem de Viviane Bart de Moraes e Vorcaro, né, trocando ali mensagens e falando justamente do contrato de 129 milhões? Fred, antes de qualquer coisa, eu quero dizer, a Transparência Internacional é uma entidade que eu já critiquei muito. Obviamente, é uma entidade que tem ali algum viés, muitas vezes ideológico ou político, e nem sempre eu concordo com eles. Mas, nesse caso, eles não estão citando qualquer coisa, eles não estão dando sequer uma opinião, eles estão simplesmente apontando um fato. É inacreditável, é simplesmente inacreditável que a Procuradoria-Geral da República esteja calada, não só em relação a esse caso, mas em relação a tantos outros casos. Veja esse escândalo do INSS. O irmão do presidente da República, o filho do presidente da República envolvido, e a gente não vê o Procurador-Geral da República fazer uma manifestação, tomar uma atitude. E não só isso. Eu lembro que, no caso Sérgio Reis, por exemplo, Fred, Mariana, todos que nos acompanham, Sérgio Reis gravou um áudio, prestem muita atenção nisso, Sérgio Reis, um cantor octogenário, o maior crime dele foi cantar Panela Velha. Ele gravou um áudio falando que iria pressionar senadores para que acatassem pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele foi alvo de 29 procuradores federais. São praticamente 30 subprocuradores gerais da República fazendo uma representação contra um cantor por conta de um áudio que falava de pressionar o Senado. E aí, de repente, a gente observa essa inação absoluta em relação ao Alexandre de Moraes e a tantos outros agentes desse momento tão grave que o Brasil atravessa. Estamos falando de idosos roubados, estamos falando de crianças deficientes que tiveram empréstimos consignados feitos em seus nomes. E o número é de centenas de milhares de crianças. Não pode. Isso não pode ser assim. Portanto, a gente está lidando com um relatório que ele está tratando, ele está fazendo um raio-x, um diagnóstico de um problema estrutural do país, de um problema das instituições. Eles não falam tanto das instituições, as instituições estão funcionando, pois não estão. E a prova disso é de que, com tantos elementos que estabelecem essa relação, desculpa dizer, promíscua entre um ministro que opera na justiça brasileira com um criminoso como Daniel Vorcaro, não seja alvo de uma ação, de qualquer tipo de movimento por parte do Procurador-Geral da República. Portanto, a Transparência Internacional ela está simplesmente apontando para algo que é grave e que, vou dizer, Fred, isso coloca o Brasil numa condição muito complicada, porque afasta, inclusive, investimento internacional. Ou se você fosse um investidor internacional, você colocaria o dinheiro onde uma situação de um concorrente, por exemplo, que contrate a esposa de um magistrado, possa ganhar vantagens desse Estado contra você, e você sabe que a Procuradoria-Geral não vai fazer nada. Portanto, é muito sério, é muito grave o momento que a gente está atravessando, e acredito que o Gonê perdeu a condição de continuar sendo Procurador-Geral, porque ele estava lá em Londres, na mesa do Vorcaro. Não só ele perdeu a condição de continuar sendo Procurador-Geral, como o Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, que também estava em Londres, perdeu a condição de continuar no cargo. E esses relatórios, esses apontamentos vão mostrando que a doença brasileira é metastática e muito mais grave do que a gente está pensando. Darcy, prazer enorme estar aqui com você. Bom, nós sabemos que a Transparência Internacional já
temos aí várias críticas em relação à organização, enfim, nós sabemos muito bem o que está por trás disso tudo, mas chegamos a um ponto que a própria Transparência Internacional, que atua em mais de 100 países e que é financiada por muitas pessoas, inclusive questionáveis aí, sabemos que também as ligações com a agenda globalista, com o progressismo, tudo isso, aponta esse tipo de problema dentro do Brasil, e que é um problema grave que nós sabemos que até mesmo na Europa, enfim, até os mesmos comunistas, que são considerados comunistas, tem determinadas críticas pontuais em relação ao sistema brasileiro hoje, que não se pode superar determinada linha, né? Tem um respeito nisso tudo. O que você acha que está acontecendo nesse movimento, nesse tabuleiro geopolítico? Alexandre de Moraes passou dos limites? Os seus pares estão vendo isso, quer dar um freio e contrapeso nisso tudo? Ou isso não passa, de repente, de uma cena, né, de um teatro, para tentar fazer com que o Brasil continue sendo aí um laboratório para esse sistema judiciário mundial? O que você acha nesse cenário? Olha, é uma ótima questão, Karina, porque se a gente parar para fazer uma análise, tudo parece sim ser um teatro, uma vez que nada acontece. Essa é a sensação da população. Em alguma medida, a população está cada vez mais perdendo a esperança. E isso aí eu tenho certeza absoluta que quem está acompanhando aqui a Gazeta do Povo vai colocar aí, vai terminar em pizza, o cheiro é de orégano, enfim, a população tem essa sensação. E o que parece, portanto, é que o Teatro das Nações estabelece ali uma crítica pontual para poder dizer que eles não fizeram nada, e enquanto isso, o tempo passa e, obviamente, eles vão buscar uma nulidade, assim como você apontou, para poder apaziguar toda a situação e continuarem no poder praticando todo esse tipo de barbaridade. De outro lado, a gente tem os documentos, que são documentos públicos e históricos, que marcam um período muito triste do momento brasileiro. E sim, isso tem rebatimento. E eu vou dizer, eu acabei de chegar dos Estados Unidos. Eu fui fazer uma série de agendas com autoridades americanas e com entidades também, que não são parte do governo norte-americano, mas com entidades da sociedade civil. E existe uma dificuldade de contar o que acontece no Brasil. É uma coisa simplesmente assim, surreal. Ninguém acredita o que acontece no Brasil. Porque quando você para analisar e contar para as pessoas o que está acontecendo aqui, por exemplo, em relação ao crime organizado, a relação do crime organizado com o poder, e como que as autoridades se comportam, eles simplesmente não acreditam. Eles simplesmente não acreditam. Por exemplo, o que a Transparência Internacional está fazendo, Karina, é quase que uma obrigação diante do fato dela poder deixar de existir. Porque se ela não aponta uma coisa que é óbvia, o Procurador-Geral da República, calado, diante de crimes gravíssimos contra a sociedade brasileira, e esse mesmo Procurador-Geral estava sentado tomando uísque com o responsável pelos crimes, quando você conta isso para um estrangeiro, ele fica assustado. E como é que a Transparência Internacional finge que não está sabendo disso? Então, existe ali agora não sei se eu estou conseguindo me explicar, mas um sistema até de autopreservação. Olha, a gente tem uma boa relação, mas isso aí eu não concordo, não. Então, as entidades... E outra coisa, os governos já começam a observar que o que acontece aqui não é normal em qualquer que seja o espectro político. Por exemplo, a Polônia não extraditou o Thiago, o Didi Redpil. A Espanha não extraditou o Oswaldo Eustáquio. A Itália acabou agora de tomar mais uma decisão em relação a Carla Zambelli. O mundo sabe que o que acontece no Brasil é absolutamente teratológico do ponto de vista institucional. Existe aqui uma situação inacreditável do ponto de vista da esquerda europeia, essa esquerda mais globalista que você está apontando. Existe uma situação aqui que, sinceramente, a gente fica perdido diante de tantos absurdos. A quantidade de notícias, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando fala, não dá para acompanhar realmente, o Dácio tem razão, é muita loucura o que acontece no Brasil. Então, assim, sim, eu concordo com você que existe um viés ideológico da Transparência Internacional, mas nesse caso, é como eu disse, o professor Olavo de Carvalho dizia que quando ele apontava, né, caiu um prédio, ele não estava dando uma opinião, mas no Brasil isso passou a ser opinião. O que a Transparência Internacional está informando é que caiu o prédio. As instituições brasileiras foram demolidas.
Agora, como é que a gente vai reconstruir? Essa é a questão. E essa é a dúvida, prestem bem atenção nisso, essa é a dúvida que a população brasileira sente no seu coração. Muitas vezes sem saber. Muitas vezes o cidadão médio não faz nem ideia do funcionamento dos 3 poderes, qual é a função do Ministério Público, ele não sabe. Mas ele sente que alguém precisa dar uma resposta para ele. E é essa resposta que pode mudar a história do processo eleitoral em curso. Portanto, aos postulantes ao cargo de presidente da República, fica aqui a informação. A população brasileira está ansiosa por saber como essa história vai terminar e como que a gente pode recuperar alguma credibilidade das instituições, porque hoje elas simplesmente não existem. O que vinha valendo até agora era a vontade de 11 homens e 1 ou 2 mulheres, né? Enfim, 11 personagens. E isso a população brasileira também cansou. Então, agora chegou o momento da gente começar a pensar em como recuperar essas instituições. Se você me perguntar, Karina, como fazer, eu sinceramente não sei. Mas eu acho que esse precisaria ser o debate nesse momento no Congresso Nacional. Darcy, ainda aproveitando sua companhia aqui no Sem Rodeios, queria ouvir sua opinião ainda sobre outra questão, né? A gente tem tratado aqui no Sem Rodeios sobre aquela ação da Rumble, né, empresa dos Estados Unidos ligada ao Donald Trump, contra Alexandre de Moraes. A gente sabe que eles esperaram aí mais de 1 ano, né, tentando citar Alexandre de Moraes. E agora a AGU, que está defendendo Alexandre de Moraes, acusa a Rumble de atrasar essa ação, né, contra o Moraes, e o Brasil está pedindo a rejeição desses questionamentos processuais. Como é que você vê essa confusão aí que a gente tem acompanhado entre essas empresas americanas e Alexandre de Moraes, o governo brasileiro saindo em defesa de Alexandre de Moraes e o quanto isso ainda deve pesar aqui nas relações entre Brasil e Estados Unidos? O fato da AGU defender o Alexandre de Moraes já dá conta dessa bagunça que a gente estava comentando agora há pouco, né? Já é um absurdo em si. Então, o cidadão brasileiro agora, que vive sendo censurado aí pelo Alexandre de Moraes, agora tem que pagar a defesa do Alexandre de Moraes. Isso, por si só, já é um absurdo. Inclusive, isso é algo que precisaria ser discutido. Eu sou muito contra o fato de que agentes públicos não sejam responsáveis pelos seus atos, no caso, por exemplo, do Alexandre de Moraes, mas também diversos outros agentes, né? O que eu mais vejo aí é agente público tomando decisão que afeta toda a sociedade e depois aquilo, ele não é responsabilizado no seu CPF. Isso precisaria ser discutido. Mas em relação a esse caso, veja, quer dizer que eles não estão discutindo no mérito, né? Vocês já repararam que o Brasil tem essa característica? Eles fogem da forma, eles fogem do mérito, da discussão do mérito. Se o Alexandre de Moraes censurou ou não cidadãos americanos, né, nos seus atos, nos atos da sua ação, se o Alexandre de Moraes, portanto, aviltou legislações internacionais, ele aviltou a soberania de outros países, nada do tipo. O mérito não, vamos discutir a forma. Não, porque existe aqui uma questão de prazo, uma questão processual, uma questão exatamente o mesmo modelo que eles utilizaram para poder assassinar a Lava Jato, para poder soltar tantos criminosos, para poder garantir que o Sérgio Cabral possa continuar dando seu rolezinho no Rio de Janeiro e por aí. Então aqui só tem um pequeno detalhe, né? Além dessa ação que discute a forma, existe também uma questão política. Então, existe também a construção da narrativa de que existe, portanto, uma possível injustiça acontecendo em relação ao Alexandre de Moraes. Isso é construção de narrativa também. Eles trabalham com essa dimensão política de uma forma muito vigorosa, essa turma do regime. Portanto, a gente precisa ficar atento, vamos saber como que a justiça americana vai responder a esses questionamentos, mas uma coisa eu tenho certeza, lá não tem como escapar da justiça. Se o Alexandre de Moraes, de fato, se excedeu, se ele aviltou a democracia americana, se ele censurou cidadãos americanos, se ele prejudicou empresas americanas, ele será julgado e provavelmente será punido. Porque num país sério, criminosos são punidos. Infelizmente, a gente não tem um país sério. Mas lá eu tenho certeza que quem ultrapassa o limite, a baliza da legalidade, não tem como escapar. E, obviamente, no meu modo de entender, Alexandre ultrapassou essa baliza e será devidamente punido. Olha, vamos destrinchar uma questão aqui no canal definitiva sobre o tal do vídeo da Michelle Bolsonaro. O Bolsonaro sabia
ou não sabia do vídeo que a mulher dele fez? Essa é uma questão que durante semanas agora está dividindo opiniões e que, enfim, óbvio, impactou no debate público. Eu tenho agora condições de dar uma resposta definitiva para vocês sobre isso. Muita gente falou que sabia, muita gente falou que não sabia, mas agora saiu um bastidor hoje, domingo, na coluna do Lauro Jardim, que põe uma pá de cal nessa história. Eu vou te contar agora, cena por cena disso. Bom, para quem, enfim, estava em Marte, para quem não estava sabendo disso, para quem estava em coma, eu vou só relembrar que nas últimas 2 semanas não se fala de outra coisa, não se fala mais de impeachment de ministro do STF, não se fala mais de Banco Master, não se fala mais de Jacques Wagner e do escândalo junto do governo Lula, só se fala no tal do vídeo da Michelle. E esse vídeo, com críticas ao Flávio Bolsonaro, tomou o debate público e muita gente falava, o Bolsonaro sabe, a Malu Gaspar, a Bela Megali, o Bolsonaro sabia, e muita gente disse que ele também não sabia, como por exemplo o Cláudio Dantas, aqui também hoje, como eu mencionei, o Lauro Jardim. Por que essa é uma questão importante? Porque a questão não é o vídeo da Michelle, qual é a arquitetura desse vídeo da Michelle, quem está por trás desse vídeo da Michelle, porque a intenção, né, do que se desejou com esse vídeo depende de quem estava junto dela nisso, porque claramente é um vídeo preparado, é um vídeo com teleprompter, é um vídeo com cenário, é um vídeo de 1 hora. Pô, você não faz isso de desabafo, você não faz um vídeo assim, dessa forma, preparado dessa maneira, só com desabafo. Então a questão é quem está por trás. E a pergunta é, o Bolsonaro estava por trás? Essa é uma pergunta importante. E me parece que agora a gente tem a resposta definitiva. Segundo o Lauro Jardim, o Bolsonaro, que inclusive não tem como assistir vídeo de internet, porque ele está proibido disso, ele ficou sabendo somente 2 dias depois desse bafafá todo sobre o vídeo. E diz o Lauro Jardim que fica agora assentado que ela agiu por conta própria. Eu não acho que foi por conta própria, mas pelo menos não foi por conta do Jair Bolsonaro, né? Me parece claro que aquele vídeo teve mais gente envolvida naquela gravação, claro, mas que não foi o Jair Bolsonaro, não teve o ok dele. E o Bolsonaro só teria assistido o vídeo na madrugada de sexta para sábado, segundo o Lauro Jardim. Ou seja, 2 noites depois da bomba ter explodido. Vamos aqui seguir com a coluna, e ele ainda diz que nas palavras do Bolsonaro, o Bolsonaro detestou o que viu e o tempo fechou dentro da casa dos Bolsonaro. Ou seja, ele não só não autorizou, como ficou profundamente contrariado, diz o Lauro Jardim. Aquela leitura, portanto, meus caros, de que essa briga tinha o dedo do Bolsonaro, fica enterrada. Foi exatamente o contrário. E aqui é bom que eu também coloque a minha opinião, que é o seguinte: foi desabafo. Acho estranho um desabafo com tanta preparação. Mas tudo bem, se foi desabafo, político não tem que desabafar. Político tem que guardar aquilo que pensa para si. Assim como o artista tem que sair na rua e saber que tira foto, que vai tirar foto, que vai ter que dar autógrafo, o político sabe que vai ter que guardar os sapos que ele vai precisar engolir se ele quiser seguir na política. E aí, meus caros, as coisas que te incomodam, você lava essa roupa suja em casa, sobretudo se o timing é o do afastamento do Jacques Wagner, como era, e que isso era uma ferida grande para o PT. O ponto importante também dessa história, que a gente precisa lembrar, é que isso não afetou as pesquisas. O Flávio continua subindo. Bom, eu espero que essa história fique enterrada, sabe-se lá qual foi a intenção, foi uma intenção que não foi bacana, porque se a ideia era melhorar a vida do Flávio, não melhorou. Se a ideia era piorar, também não piorou, porque ele subiu nas pesquisas. Então eu espero que, seja lá qual foi a intenção, que isso seja enterrado de uma vez e que siga-se adiante com as pautas que importam. Jacques Wagner, Banco Master, impeachment e as eleições que estão aí. Deputado, marido de ministra de Lula, morre de câncer. Morreu na tarde deste sábado, dia 4, aos 67 anos, o deputado estadual de Pernambuco, Valdemar Borges. A informação foi confirmada pela família por meio de uma nota. O parlamentar enfrentava um câncer. Conhecido como Valdemar Borges deixa a esposa, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, além dos filhos Alzinho e Mariana e Luana. Natural de Recife, o deputado do PSB nasceu em 10 de julho de 1958 e construiu uma trajetória de quase 4 décadas na vida pública.
Em nota, familiares ressaltaram que Valdemar Borges deixa um legado marcado pela coerência, firmeza, ética e dedicação ao serviço público. Também destacaram que, além da atuação política, ele será lembrado como marido e pai dedicado. Sua história e seu legado permanecem vivos em nossos corações e como um farol para as próximas gerações, diz outro trecho da nota. Valdemar estava no 4º mandato consecutivo de deputado estadual, foi líder do governo de Eduardo Campos e João Lira, exercendo a mesma função por 2 anos no governo de Paulo Câmara. O velório do deputado estadual será realizado no domingo, dia 5, das 8 às 13, na Assembleia Legislativa de Pernambuco. O sepultamento ocorrerá logo em seguida no cemitério Morada de Paz, em Paulista, na Grande Recife. Tá aí, meus amigos, uma morte confirmada no dia de hoje. Uma pessoa ligada diretamente com a ministra de Lula da Silva, o próprio PT, entrando com luto oficial também, morrendo de câncer. Infelizmente, o câncer ainda atingindo muitas pessoas. Continuando aqui, mais uma informação que está bombando no dia de hoje. Lula constrange o país ao reclamar de ações dos Estados Unidos contra bandidos do PCC. Enquanto a gente tem Flávio Bolsonaro a todo momento correndo para os Estados Unidos para não deixar as tarifas chegarem ao Brasil, a gente vê Lula da Silva, atual presidente do Brasil, por enquanto, saindo em favor de criminosos, grupos terroristas. Deprimente a crítica de Lula às sanções americanas contra bandidos do PCC, alegando falsamente a tal da soberania. O petista reitera sua recusa de cooperação no combate ao crime transnacional. Enquanto isso, o PCC baila com ramificações nos Estados Unidos, na Europa, África e Ásia, financiando-se com narcotráfico e lavagem. As sanções americanas contra o PCC mostram na prática o que a designação terrorista permite: bloqueio de ativos, restrições e transações em dólar e ataque às estruturas da facção. A reação de Lula revela a preocupação maior das sanções atingindo bancos ou empresas brasileiras do que com o fato de estarem a serviço do PCC. Combater o PCC de forma séria exige cooperação internacional robusta, especialmente no rastreamento de recursos em dólar e criptomoedas. A soberania não se defende com retórica contra Washington, defende-se desmantelando quem, dentro do Brasil, a usurpa todos os dias. Em ano eleitoral, Lula prefere a narrativa da soberania a aceitar ajuda concreta contra o inimigo interno, que já viola diariamente. Meus amigos, isso aqui é uma informação muito grave também. É importante sua atenção e seu compartilhamento, que mostra que o Lula quer fazer de tudo para tentar conseguir sua reeleição, gritando soberania. Enquanto ele grita soberania, o crime organizado, grupos terroristas estão acabando com o país. Só que a história vai mudar. Nesse exato momento, o próximo presidente do Brasil, Flávio Bolsonaro, está nos Estados Unidos para dialogar com os Estados Unidos, dar carta branca para eles, falando: olha, se eu assumir o Brasil, o ano que vem, vocês têm carta branca para investigar, para prender e para pisar em solo do Brasil, no território do Brasil. Isso aqui é importante. Tropas americanas, exército dos Estados Unidos fazendo uma limpeza em grupos terroristas. E a gente precisa de uma cooperação de todos os países juntos, não só os Estados Unidos e não só o Brasil. O que o Trump vem fazendo na geopolítica é importante acompanhar. Países em volta do Brasil voltados para a direita, já tem tropas americanas cercando o Brasil e a qualquer momento uma decisão do povo brasileiro pode mudar totalmente a história do nosso país, colocando criminosos na cadeia e parar de perseguir pessoas inocentes, que é o caso que o judiciário está fazendo nesse exato momento com Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Isso precisa acabar e cabe eu e você fazer essa mudança nas eleições deste ano. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.